Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma semana da disciplina de Gestão e Controle Ambiental. Do lado de cá, professora Vera Arcanjo. Eu combinei com vocês que essa semana nós íamos discutir a parte de legislação e mais alguns conceitos relativos a o que você precisa discutir com os seus colegas, o que você precisa orientar os colaboradores dentro da empresa. Encontro marcado? Que bom que você chegou. Vamos lá! Então, olha só, uma das coisas importantes que é a base para o teu conhecimento. O que é que vai ser? Em relação à segurança do trabalho, nós temos as normas específicas, que geralmente a gente vai usar para embasar os nossos posicionamentos, as nossas ações dentro do que compete ao técnico de segurança. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Em relação às questões ambientais, nós precisamos também nos apropriar de quais são as legislações as básicas, que eu preciso ter conhecimento. Não estou dizendo que você precisa decorar norma ambiental, não é isso. Mas você precisa ter os conhecimentos básicos de cada norma. Você pode conseguir trabalhar com os colaboradores esse conhecimento. E aí o que acontece? Você precisa conhecer principalmente a legislação nacional do meio ambiente, as normas específicas que regulamentam a parte de gestão de resíduo, a política nacional de resíduos sólidos. E principalmente como é que você vai usar isso? Junto com todos os processos legais que são exigidos para cumprir as normas. Então, se vier, por exemplo, uma fiscalização ambiental, tentando levantar as orientações ou os procedimentos que a empresa está tendo em relação aos seus processos produtivos, tudo bem, você vai ficar tranquilo. Se for uma auditoria, a mesma coisa, você vai ficar tranquilo, você vai ficar tranquila. Por quê? Porque você já vai conseguir, tendo uma ideia prévia já da legislação que está sendo aplicada naquele aspecto. Por quê? Porque vou dar um exemplo. Eu não sei onde você está nesse momento, onde você reside. Olhe ao seu redor. Quais as empresas que mais se destacam dentro da sua região? Veja, isso aí já é uma dica. Você vai pesquisar as normas ambientais para aquela atividade produtiva. Digamos que você vá buscar um estágio nessa empresa. Já seria um grande diferencial se você, na sua entrevista, você demonstrar que tem conhecimento sobre as exigências ambientais que são pertinentes àquela área de atuação daquela empresa. Veja que legal. E aí o que acontece? Para ser bem específica, se debruce sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Leia os tópicos principais. Faça um resumo, ajuda bastante na fixação do conhecimento. A Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí, nesse aspecto de recursos hídricos, eu vou te dar mais uma dica. Veja também, em relação aos cursos complementares, os cursos relacionados à gestão de resíduos sólidos e cursos relacionados à gestão de efluentes. Aí você vai dizer, Vera, onde é que eu acho esses cursos? Um dos lugares que eu gosto bastante é a ANA, a Agência Nacional das Águas. Tem vários cursos lá que você pode fazer e que são pertinentes à área de gestão ambiental e que vão ser computados como atividade complementar do curso. Como eu falei anteriormente, outra norma que você vai precisar também é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Crimes Ambientais. Porque, como eu falei, dependendo da região que vocês esteja nesse momento e da empresa que você vai trabalhar, você pode estar, por exemplo, dentro de um ambiente onde há proximidade de flora e fauna,
que exige um cuidado maior em relação às atitudes a serem tomadas para esse gerenciamento ambiental. Então, é nesse contexto que você vai se sentir mais seguro. Por quê? Porque também é sua responsabilidade. Você faz parte da equipe. Você faz parte como um elo de ligação entre o que é conceito e a prática. Dentro da empresa, você vai se destacar em relação a isso, porque você vai demonstrar que tem conhecimento em relação à gestão de resíduos sólidos. Isso é um diferencial, como eu falei. E principalmente em relação ao controle de emissões. Por quê? Porque existem emissões relativas à qualidade do ar, à qualidade da água, e isso tudo você vai precisar fazer esse gerenciamento também junto com a equipe de meio ambiente da empresa. Uma das coisas que estão sendo bastante discutidas no contexto empresarial atualmente é a gestão de resíduos sólidos. Por quê? Porque a norma mudou, está mais restritiva, está exigindo mais tecnologia para isso. E a partir desse momento, dessas adequações às atualizações da norma, também você vai precisar fazer novos treinamentos com os colaboradores. Por exemplo, em relação à coleta seletiva, a maneira correta de descarte, nem tudo é considerado lixo, a forma de você tratar o descarte levando em consideração a valorização daquele material, porque ele não é porque ele foi descartado que ele não tem mais valor. Não é que tudo que é descartado é lixo. Uma coisa é lixo, que é o que a gente chama de resíduo, que não há possibilidade dele ser reutilizado ou entrar novamente na cadeia produtiva, e o que é realmente reciclável, não é? E aí é justamente quando entra o processo de tratamento e destinação final do resíduo produzido pela empresa. Num último momento, a gente pode também perceber que existe uma boa participação do técnico de segurança em relação aos processos de logística reversa, que nada mais é do que, dentro do processo produtivo da empresa, aquele produto ele já ser planejado, já ser desenhado, levando em consideração essa etapa, onde o consumidor final ele vai fazer o processo de retornar aquela embalagem, por exemplo, ou até aquele mesmo produto que já ficou em desuso, novamente ele vai vir para a empresa de origem e ser manufaturado, trabalhado, para ser reaproveitado seus componentes, por exemplo. Isso é o que acontece muito em relação aos resíduos eletrônicos. E aí, quando a gente fala de legislação, nós geralmente nós entendemos obrigatoriedade, mas existem normas, existem procedimentos que a própria empresa ela já chegou no nível de conscientização que ela faz a questão de demonstrar através de um selo, de um atestado, de que ela realmente é preocupada com as questões ambientais e que todos os processos dentro da sua produção, da sua gestão, são alinhados com os questionamentos e as possibilidades imensas, infinitas, que as questões de sustentabilidade traz para a empresa. E aí, um desses aspectos estão dentro do sistema de gestão ambiental, que é a certificação ISO 14001. E a gente vai ter, dentro do processo de auditoria, a participação do técnico pode ter. Se ele for chamado para participar do processo de auditoria, algum aspecto precisar ser esclarecido, você também vai participar da auditoria. E você vai estar tranquilo, você vai estar tranquila. Por quê? Porque você vai precisar apenas demonstrar tudo o que foi trabalhado dentro dos aspectos ambientais que você tinha ciência e que você conseguiu trabalhar com os colaboradores. Esse processo da certificação, ele vai partir do planejamento, dentro
do esboço, né, das diretrizes ambientais dos representantes que são responsáveis pela questão ambiental dentro da empresa. A partir desse momento, essas orientações elas vão ser implementadas e depois passar por um processo de verificação. Esse processo sai a certificação em si. A gente já conversou sobre isso. Mas não é simplesmente você conseguir a certificação para que aquela empresa ela seja considerada uma empresa ambientalmente correta, vamos dizer assim. É um processo de melhoria contínua. Nada é estagnado. Tanto em segurança do trabalho, você já está acostumado com isso, na área ambiental a mesma coisa. Tudo precisa ser revisto, repensado, melhorado, para que a gente consiga ter os resultados, os objetivos alcançados. E aí, um desses aspectos também em relação à gestão ambiental, que você vai perceber dentro das empresas, é o controle das emissões atmosféricas e também dos efluentes líquidos. Em relação às emissões atmosféricas, nós vamos ter tecnologias que vão controlar essas emissões e vão fazer com que a gente tente, na verdade, promover a redução e uma melhoria dessa qualidade do ar. Quando a gente fala de controle de efluentes, ou seja, os dejetos são efluentes, né? Quando a gente fala de outros tipos de resíduos que sejam líquidos, porque você pode ter água misturada com outros tipos de materiais que sejam da produção. E a partir daí também precisa ser considerado um efluente. O seu potencial de poluição também vai ser medido, vai ser tratado, vai ser monitorado. Um dos outros aspectos que a gente tem é em relação à proteção dos recursos hídricos. Por quê? Porque você vai ter o uso racional da água, que nada mais é do que você ter propostas que vão fazer com que esse recurso natural ele seja bem utilizado. Hoje a gente tem, é quase imprescindível para grandes empresas o uso de grandes quantidades de água no seu processo produtivo. Mas esse uso precisa ser racional. Não pode, ou pelo menos não deveria haver desperdício em relação a isso. Em relação aos efluentes, como a gente já falou, ele precisa de tratamento. Por quê? Não é simplesmente vir da linha de produção e ser despejado no que a gente chama de corpo receptor, ou seja, um córrego que passe ao redor da empresa, você simplesmente vai direcionar os resíduos líquidos, os efluentes, para esse córrego. Não. Tudo precisa, todo esse volume de resíduo precisa ser tratado e precisa até chegar ao ponto de ser direcionado para esse corpo receptor, para esse rio, para esse córrego, precisa ter níveis adequados para isso tudo estar previsto em norma. Que níveis são esses? E a partir daí é que você tem a proteção e a preservação desses mananciais. E aí, essa questão de você ter esse controle é bem o que a gente chama de avaliação dos impactos ambientais. Por quê? Porque existe uma necessidade de você conhecer quais são os impactos, os prováveis impactos, quais são os potenciais riscos ao ambiente. E aí, a partir disso, você vai tentar, junto com a equipe, você vai tentar monitorar esses potenciais riscos e fazer medidas de controle para tentar minimizar esse potencial de risco. E a partir desse monitoramento é que justamente todo o processo é fortalecido, ele é repensado e ele vai fazer realmente com que toda a área ambiental da empresa esteja adequada ao que a norma pede, o que a norma exige.
A auditoria ambiental é um dos processos que fazem com que a empresa consiga ter a certeza, diante dos parâmetros que a certificação ambiental exige, de que está realmente fazendo todos os seus processos dentro dos parâmetros exigidos. Uma das coisas que a gente precisa ter também em mente é que essas práticas, elas são constantes, elas se retroalimentam. O que a gente precisa? Da participação imprescindível, tanto dos colaboradores quanto da comunidade do entorno. Tudo isso vai fazer com que essa participação desses agentes fortaleça esse monitoramento. Por quê? Porque aquela empresa ela não nasceu ali desde sempre. Ela foi instalada ali. Nada melhor do que a gente ter a participação dos moradores da circunvizinhança para ajudar também a gente a desenvolver ações, a sugerir. A gente precisa ter esse canal de comunicação aberto para ouvir também o que esses parceiros têm para nos falar. A gente precisa saber engajar tanto os nossos funcionários quanto o público externo em relação à importância da gestão ambiental. Percebeu que alguns conceitos eles se assemelham em relação à área de segurança do trabalho e à área de gestão ambiental? Pois é, essa jornada ela é tranquila. Não se preocupe, a gente ainda tem mais coisas pela frente, hein? Te aguardo. Até lá!